Nós vamos começar aqui uma entrevista, direto de Roma, com o padre Robson Caramano, da Diocese de São Carlos, mestre em Linguagens, Mídia e Arte pela PUC de Campinas, aluno atualmente do programa de mestrado em Filosofia e residente no Pontifício Colégio Pio Brasileiro. Lá ele é coordenador do Departamento de Comunicação. E no Pontifício, que é a residência administrada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, e que é utilizada para hospedar os padres brasileiros que estudam em Roma. E é de lá que ele fala com a gente agora sobre o conclave, quando há, nesse momento, toda uma preparação para o conclave que vai decidir quem será o novo Papa. Padre Robson Caramano, pela sua gentileza de nos atender, muito bom dia. Bom dia, Daércio. Bom dia a todos aqueles que nos escutam pela Saudades FM e também pela TVM. O conclave, em que momento está agora? Já de reunião dos cardeais com direito a voto? Exatamente. Vale ressaltar que esse mesmo colégio, onde eu estou residindo atualmente, é onde estão hospedados 7 dos 8 cardeais brasileiros que participam do conclave. De forma muito específica, destes 7 que aqui estão, 6 que são eleitores, né? Porque um deles é Dom Damasceno, que já é cardeal emérito da Arquidiocese de Aparecida. Nesse momento, terminou agora há pouco aqui em Roma, horário local aqui é 13 horas, e agora há pouco terminou a última congregação, que são aquelas reuniões pré-conclaves. Nessas reuniões, cada cardeal se inscreveu, aqueles cardeais que tinham algo a dizer, consideravam que tinham algo a dizer, se inscreveram para falar. Eram falas de 10 minutos, mas podia ultrapassar talvez esse tempo, tanto que estava previsto que tudo se encerrasse ontem, para ter hoje a preparação já para o conclave que se inicia amanhã, mas foi preciso abrir mais uma sessão dessas reuniões para que todos pudessem ter a oportunidade de falar, uma vez que haviam muitos cardeais que estavam inscritos e ainda não haviam falado. Padre Robson, eu vi uma entrevista de Dom Sérgio Rocha, que é aqui de Matão, originário de Matão, Dobrada, e está figurando entre os votáveis, vamos dizer assim, né? Mas ele, com aquele bom humor, disse assim ao repórter, perguntado se ele tinha esse desejo, enfim, ele disse assim, não, fique tranquilo que a igreja tem juízo. Como uma brincadeira, claro, para dizer, como se dissesse, olha, eles vão escolher alguém já com mais vivência aqui dentro do Vaticano, ou algo assim. Mas, aí eu estava me lembrando, e agora há pouco comentava aqui no programa, vamos nos lembrar que o Papa Francisco, no conclave que o escolheu, era o menos papável, vamos dizer assim, o menos, e, no entanto, se tornou o escolhido, né? Então, essas situações em que o próprio Dom Sérgio se colocou como dizendo, não, eu sou ainda muito, em outras palavras ele disse isso, sou muito humilde aqui para postular isso, tá? Isso cai por terra, a ideia de que um mais conhecido, outro menos conhecido terá prioridade ou será preterido. A verdade é que ninguém sabe. Ninguém Né? sabe. É claro, você imagina, são homens que deixaram suas casas, a sua grande maioria, que entraram no seminário ainda menores de idade, com um desejo de servirem a Deus na Igreja Católica, depois foram chamados a serem bispos e, de repente, foram surpreendidos com o cardinalato. Tudo em vista de um serviço, né? E o papado também é um grande serviço, né? Eles até dizem aqui, brincaram entre eles, foi uma reportagem, inclusive, que um dos cardeais deram aqui, dizendo exatamente isso, né? Que entre eles até dizem, está aqui entre nós, agora cabe a nós escutarmos e escutarmos a voz do Espírito Santo para poder dizer quem é, nomeá-lo, né? Então é um pouco essa experiência, mas de fato, o Papa Francisco rompeu todas essas barreiras, essas tradições, podemos dizer assim, né? Já desde a sua nomeação. Ele próprio... Vale lembrar que, inclusive, ele foi eleito em uma extraordinária, porque o rito prevê 4 sessões de eleição, 2 pela manhã e 2 à tarde. O Papa Francisco foi eleito numa 5ª eleição no final da tarde. Para você ter uma ideia do que pode acontecer, é imprevisível, né?
É realmente imprevisível. Aquela peregrinação toda por ocasião do falecimento e velório do Papa Francisco. Mas agora, evidentemente, que toda a mobilização de fiéis e tudo, eu fico imaginando que ocupa o espaço aí já na expectativa da escolha do novo Papa. Há movimentação de pessoas já se postando aí para esta ocasião no Vaticano? Sim, nós percebemos um maior fluxo. Na morte do Papa Francisco, nós tínhamos um outro dado importante, que era muitos grupos estavam aqui por conta da canonização do Carlo Acutis, que agora vai ser transferida, foi suspensa. Mas agora, para o evento Conclave, nós percebemos um grande número de pessoas aqui, e de uma forma muito específica, já somam mais de 5.000 órgãos de imprensa que solicitaram para fazer a cobertura do conclave. Então, a gente percebe que, sim, Roma está chamando a atenção do mundo nesses dias. As outras entidades representativas dos cardeais de outros países, no nosso caso é a CNBB, num caso assim, ela faz algum tipo de trabalho de convencimento em apoio a um bispo do seu país? Ou esse tipo de... Desculpa se a expressão não for a melhor, mas esse tipo de lobby acontece também nesse caso? Não, mas é importante a pergunta, porque isso está no imaginário de muitas pessoas, né? Principalmente o imaginário de um evento como esse, que está atravessado por influências de literaturas, de filmes, enfim. Mas não faz esse tipo de lobby, né? Não tem uma campanha política. Nós até temos visto aí no Brasil, tem corrido aí, né, alguns videozinhos com jingle e tal, com uma campanha, mas isso não tem nada a ver. Não é essa forma de política que a igreja faz, né? Existe uma política interna, porque é uma instituição, é óbvio, mas como não tem uma campanha nem tampouco entre eles. Para vocês terem uma ideia, agora, a partir de hoje, se encerram as congregações e eles não têm mais uma fala, né? Eles não assumem um microfone para discursar, nada disso, né? Então, é um pouco diferente. Padre, a igreja também se divide entre conservadores, progressistas, enfim. E aí nós vimos recentemente que a igreja como um todo demonstrou uma grande preocupação com a questão da inteligência artificial, entre outras coisas, recentemente, o que é muito moderno. Daí eu perguntar, será que ela vai continuar com uma tendência progressista ou pode retroagir e reeditar um comando mais conservador? Olha, estando dentro aqui é um pouco difícil dizer, porque a gente está no meio do processo, mas ao mesmo tempo, a percepção que eu tenho é uma que eu já cheguei aqui com ela e só confirmei aqui, né? Independente de ser mais conservador ou mais progressista, a igreja continuará sendo a igreja, né? Uma instituição que tem uma tradição e que todas as decisões são tomadas em vista daquilo que foi feito no passado, no desejo de iluminar o futuro. Então, eu suponho, porque essas são questões que, como a inteligência artificial, como as guerras, a desigualdade social, democracias em crise, são questões que batem a porta das nossas comunidades aí, nas bases, né? E a igreja como um todo também é chamada a dar uma resposta. Independente de o comando ser conservador ou não, né? Sim, Há que se ouvir a igreja, os fiéis, né? Eles têm que ser ouvidos. Sem dúvida. Também, né? Papa Francisco trouxe esse... Eu costumo dizer que o Papa João XXIII abriu as janelas do Vaticano para que o vento do Espírito pudesse soprar ali. O Papa Francisco, com as janelas abertas, abriu as portas para o ar circular e trazer esse novo para a igreja, né? Esse novo ar para a igreja. Repetindo os legados aí de Cristo, que buscava sempre os desgarrados, né? Me lembro quando o Papa Francisco foi escolhido Papa, de ter entrevistado aqui um padre, que não está mais aqui, mas enfim, na entrevista eu disse, você acha que o novo Papa, mais de buscar os desgarrados, enfim, pode restabelecer aí muita gente que às vezes mudou para outros segmentos evangélicos e tudo mais? Ele disse, não, você nunca... Como é que é? Você não perde o que não tem. A resposta dele foi essa, cheia de uma arrogância enorme, porque Cristo, pelo contrário, buscava exatamente
e, sobretudo, os desgarrados para perto de si. E o Papa Francisco foi um exemplo muito forte disso. E a igreja, independente de conservador ou não, deveria continuar nesse caminho, não é? Sim, sim, porque ela segue a Cristo. Exatamente, exatamente. Aqui para a nossa região, já que você também é dessa região aqui, que mensagem você deixa nesse momento aqui para a população que pertence também à Diocese de São Carlos? Sim, eu gostaria de deixar aqui um breve testemunho pessoal, que é da beleza que eu tenho vivido aqui nesses dias, convivendo também com os cardeais brasileiros, né? A gente, às vezes, tem uma ideia de disputa de poder ou de desejo de poder, e que eu tenho visto aqui são homens simples, que trazem a sua experiência pessoal, a sua experiência de igreja, e buscam juntos encontrar um bem comum para a igreja e para a sociedade. Então, que esse tempo seja um tempo também para nós de oração, para aqueles que creem, para que o Espírito Santo possa suscitar uma liderança que vá corresponder com os desafios desse tempo que nós estamos vivendo, mas para aqueles que não creem, que possa fazer essa reflexão de uma autoanálise e também de uma autocrítica a partir daquilo que nos deixou Francisco no seu legado, não somente espiritual e de fé, mas também nas questões filosóficas e antropológicas. Padre Robson Caramano, da Diocese de São Carlos, coordenador do Departamento de Comunicação do Pontifício Colégio Pio Brasileiro, a residência da CNBB, que está hospedando os padres, ou os cardeais, nesse caso, que já estão em Roma para o próximo conclave. Muito obrigado pela sua entrevista e boa sorte por aí. Muito obrigado, Coragem.